E aí, galerinha? Seguinte, devido aos últimos acontecimentos, que não são tão últimos assim, sobre coisas envolvendo os cristãos, a igreja, eu decidi me pronunciar. Eu quero começar falando de um hino que eu ouvi de novo essa semana, coisa mais linda. Fala assim: sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e a devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. E aí, na parte do coro, ela canta assim: ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Por que eu tô falando isso? O maior inimigo do evangelho não são as pessoas que se opõem contra o evangelho, que não creem no evangelho. O maior inimigo do evangelho é um outro evangelho que na verdade não é evangelho. Eu li isso num texto do Ed René que ele publicou um dia desses. Faz todo sentido. Com toda certeza você conhece algum cristão que não é cristão. Com toda certeza você conhece alguém, ou você é alguém que deixou de crer na igreja, de frequentar a igreja, por conta desse tipo de coisa ou desse tipo de pessoa. E eles são mais comuns do que se imagina, né? Há muita gente entre nós que ama a honra que é ser cristão hoje, né? Pelo menos no Brasil. E por que eu comentei desse louvor aí da Mara Lima? Tem gente que fala assim, mas né, na igreja é assim mesmo, porque são pecadores, ou a gente evita falar desse tipo de assunto, porque, né? Por exemplo, isso que aconteceu esses dias, ou qualquer coisa assim, né? Mas quando você vai falar para um cristão, mas tal pessoa é crente, mas a gente sempre evita, né? Porque a gente fala, a gente não gosta muito de escandalizar, ou a gente tem medo e tal. Mas eu gosto de falar disso porque, pelo menos eu sempre tento deixar claro, pra mim primeiro, né? Porque eu sou cristã, eu creio piamente em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, pela redenção dos meus pecados, dos nossos pecados. Creio piamente no que a Bíblia diz e por muitas vezes eu questiono a fé, eu questiono também a igreja. Muitas vezes. E eu só parei de questionar quando eu entendi o que é o evangelho e o que é a igreja. Primeira coisa, o evangelho de Cristo e tem o evangelho, outro evangelho. Eu não sei se vocês sabem, mas o meio cristão hoje ele movimenta por ano no Brasil bilhões de reais. Há muita gente que enriqueceu. A gente perto de nós que enriqueceu através disso. Sem querer polemizar, mas é só você olhar a condição financeira de muitos pastores, principalmente de igreja que são um pouco maiores, e para a vida de alguns membros, né? Você vê que é muita disparidade. Então, tirando essa questão, né, do poder econômico que tem hoje, existe quem é e existe quem não é. Não tô aqui para polemizar, para você que é cristão, defensor máximo da fé, da igreja. Minha intenção aqui não é ir contra ela. E também não vem me falar de versículos, nada disso. A palavra igreja, no original, ela é exatamente eclésia, que é aquilo de chamados para fora. Mas precisa ficar claro pra gente o que é a igreja. Então vamos lá. Jesus falou assim: a gente precisa aprender a diferenciar. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, mas nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos isso, nós evangelizamos, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos em teu nome. E eu vou dizer abertamente: eu nunca vos conheci. Então a primeira coisa que você precisa prestar atenção é nisso. O próprio Cristo, ele nos dá o alerta do que é e do que não é. E ele está dizendo, isso que você olha com os olhos e parece ser, ele não está dizendo que pode não ser, ele está dizendo que não é. Qualquer pessoa que usa a autoridade de Deus para se sentir superior a alguém, para se justificar ou para qualquer coisa, qualquer pessoa que se sente em nome de Deus, já não é. Então, visto que esse evangelho que parece evangelho, mas não é, segue os mesmos pontos do evangelho real, você precisa olhar para o que Cristo falou a respeito disso.
Uma outra coisa é conhecer a história da igreja. Jesus veio ao mundo, morreu, ressurgiu, foi elevado aos céus. E aí nasceu a igreja primitiva, que foi fundada e crescida através dos apóstolos. E a igreja primitiva era algo tão, mas tão de Deus, que a Bíblia relata que não havia entre eles pobre. Porque quando uma pessoa tinha demais, ela vendia o que tinha, dividia, e aí acaba que todo mundo partilhava da mesma coisa. Essa era a força da igreja primitiva, que por mais que era uma igreja perseguida, né, ela nunca deixou de crescer. E foi assim durante quatro longos séculos. Até que surgiu Constantino, imperador de Roma. Grande Constantino. Quando o império começou a afundar, o império de Constantino, ele, muito esperto, muito sagaz, ele olhou e falou: já sei. Ele olhou para a fé dos apóstolos, para a fé dos discípulos, né, da igreja primitiva, e falou: meu, esse povo é forte. É um povo perseguido esse tempo todo, inclusive por mim, mas que nunca desistiu, que nunca deixou de crer. Eles sempre são unidos, eles vão até o fim naquilo que eles creem. Aí que coisa doida. Ele falou: bom, vamos fazer assim, a partir de agora todo mundo tem que ser cristão. Quem decidir ser cristão não precisa pagar imposto, não vai ser mais perseguido. Ou seja, o que esse cara inteligentíssimo fez? Ele obrigou todo mundo a se tornar cristão por uma questão econômica e política. Desde então, o cristianismo virou o que a gente vê hoje, né? Uma força política, uma força econômica, onde muita gente se beneficia dele politicamente e financeiramente. Então tem o cristianismo da igreja primitiva e o cristianismo de Constantino, né, que veio, enfim. A igreja primitiva ali, originalmente, ela durou 4 séculos aproximadamente, e nenhum templo foi construído nessa época. Aline, você é contra a igreja, blá 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 blá, já falei, não me enche o saco com isso, não é isso. Mas as pessoas precisam saber a diferença. Ponto aqui é o que é uma coisa e o que é outra. Inclusive porque a igreja é impossível não existir, porque a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós, a igreja é ajuntamento, né? A igreja é encontro. Agora, há uma forma de diferenciar quem é e quem não é. E essa forma é... A Bíblia fala que existe alguns frutos, e que é pelos frutos que você conhece uma árvore. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, bondade, generosidade, tolerância, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, qualquer coisa fora disso, qualquer fruto fora disso, quando você olhar uma coisa, não fica assustado essas coisas que estão acontecendo. Por quê? Só se olhar e não é. A maioria, inclusive, do que a gente vê não é. As falas eloquentes não são, a voz bonita não é, a voz apoderada, né? Aquela coisa que a gente fala, cara, tem unção, é de Deus, petiza, usa, canta pra caramba, olha aí. Não é por esses frutos que você olha. Não são esses frutos que você olha pra determinar o que é. São esses outros que eu acabei de falar. Assim, a fé em Jesus, e ela nunca foi religiosa. Pelo contrário, Jesus veio para nos mostrar uma nova forma de pensar, um caminho. Ele mesmo disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E isso não é uma religião. Existe até a verdadeira religião que a Bíblia fala, que é cuidar e socorrer os órfãos e os enfermos e os oprimidos e etc. Não tem nada a ver com essa série de rituais que a gente insiste em seguir. E o pior não é seguir, eu acho que cada um vive a vida que tem. O problema é colocar isso, fazer tudo isso em nome de Deus e colocar isso acima de qualquer coisa, sendo que a Bíblia fala de fato outras coisas. Tal Ed René, né, super polêmico, ele termina esse texto de uma forma muito interessante, eu vou ler pra vocês. Onde existe gente com pedra na mão para apedrejar pecadores e pecadoras, não existe evangelho. O evangelho frutifica na forma de solidariedade, compaixão e misericórdia, perdão e reconciliação. Onde existe ódio, violência, segregação de qualquer espécie, reina outro evangelho que na verdade não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. É importante entender.